A gametogênese feminina, processo que também é denominado ovogênese ou oogênese, acontece dentro dos ovários. Nessa imagem, podemos visualizar um dos ovários na secção apresentada. Os ovários atuam, então, como glândulas reprodutivas femininas, uma vez que produzem tanto os gametas, ou seja, os ovócitos, quanto os hormônios que participam da regulação dos processos reprodutivos. Dentre esses hormônios, os mais relevantes são estrogênio e progesterona. No interior dos ovários são encontrados folículos ovarianos. Cada folículo apresenta no seu interior um ovócito revestido por células foliculares. A estrutura dos folículos varia de acordo com a fase de crescimento em que se apresenta. Os folículos podem ser, então, do tipo primordiais, primários, em crescimento ou maduro. Um folículo primordial apresenta um ovócito primário revestido por uma camada única de células foliculares achatadas. A menina, quando nasce, apresenta no interior dos seus ovários folículos primordiais. Os folículos primários, por sua vez, apresentam um ovócito primário já aumentado em decorrência da atuação de hormônios que passam a ser secretados na fase de puberdade, ou melhor, a partir da puberdade, e esse ovócito se apresenta revestido por uma camada ainda única de células foliculares cuboides. É importante ressaltar que, durante o seu desenvolvimento, o folículo primário pode apresentar aumento da quantidade de células foliculares, deixando de apresentar somente uma camada única e apresentando mais de uma camada de células foliculares. Entretanto, os elementos do folículo primário continuam se restringindo ao ovócito e às células foliculares ao redor dele. Já o folículo em crescimento é um tipo de folículo que apresenta, além do ovócito e das células que o revestem, que são as células foliculares, uma cavidade que é denominada antro e apresenta ainda ao seu redor duas camadas de células do estroma ovariano organizadas formando uma teca interna e uma teca externa. O folículo em crescimento apresenta variação na sua estrutura graças ao desenvolvimento e crescimento da cavidade do antro. A quantidade de camadas de células foliculares também vai aumentando ao longo do crescimento folicular, bem como a organização das tecas, tanto a teca interna quanto a teca externa. A cada ciclo reprodutivo feminino, um grupo de folículos entra na fase de crescimento e um desses folículos, que é denominado folículo dominante, atinge o estágio de folículo maduro. O folículo maduro é volumoso e apresenta uma morfologia oval, com o ovócito primário deslocado para a lateral do folículo, com a presença de cúmulos zoóforos localizado na margem do ovário, ou seja, esse folículo já se encontra localizado na margem do ovário. Essa localização é importante graças à função desse folículo de liberar um ovócito para dentro da tuba uterina. Após realizar a liberação do ovócito, os remanescentes foliculares que permanecem dentro do ovário formam uma estrutura que será discutida mais adiante, que é denominada corpo lúteo. E este, por sua vez, a partir do seu processo de degeneração, pode formar ainda um corpo albicans ou corpo albicans. Nesse vídeo, vemos um esquema do crescimento folicular. Então, podemos observar um folículo primordial com seu ovócito e a camada de células foliculares achatadas ao redor do ovócito. Podemos observar a modificação dessa camada, passando a ser constituída por células cuboides, formando então a estrutura de um folículo primário. Vemos a progressão do crescimento desse folículo primário
com a formação de múltiplas camadas de células ao redor do ovócito, bem como o aparecimento de uma zona pelúcida entre as células da granulosa, ou células foliculares, e o ovócito. Esse folículo primário apresenta, então, durante o seu crescimento, formação de cavidades preenchidas por líquido, e essas cavidades crescem e confluem, formando uma grande cavidade que é denominada de antro. Essa característica é marcante da fase de folículo secundário, ou folículo em crescimento. Nessa fase, podemos observar o deslocamento do ovócito para a lateral do folículo. Além disso, se organizam também as tecas interna e externa. Na estrutura do folículo maduro, vemos o antro completamente formado, um folículo bem mais volumoso, e o ovócito deslocado e revestido por várias camadas de células que constituem o cúmulo zoóforo e a corona radiata, que serão elementos abordados mais adiante. Nessa imagem, vemos ainda um folículo ovariano com as células foliculares revestindo o ovócito, que se encontra aqui no meio da estrutura, revestido por células do cúmulo zoóforo e da corona radiata. Vemos ainda a presença da cavidade do antro em desenvolvimento. Os ovócitos primários iniciam a meiose antes do nascimento da menina, mas a prófase 1 não se completa até a adolescência. Essa prófase suspensa é denominada dictiótero. Antes da ovulação, ou seja, antes do folículo maduro liberar esse ovócito para dentro de uma tuba uterina, o ovócito completa a meiose 1, formando um ovócito secundário, e para novamente a sua divisão na fase de metáfase 2. A segunda divisão meiótica somente será completada caso haja fecundação.